Porque eu não tomei uma vodka antes, sei lá. Bom, como vocês podem ver, a gente tá num cenário um pouquinho diferente. Eu trouxe o vídeo então pra piscina. Yay! Porque hoje tá quente. Mas, bora lá começar. Então, eu li o Conto da Aia já faz mais ou menos um mês. E desde então, eu penso naquele livro o tempo inteiro. Só que é um livro meio controverso. Das pessoas que gostam, elas gostam, tipo, 5 estrelas, assim. E o pessoal que não gosta, tipo, 1 estrela. Porque o que acontece no livro é meio estranho. É um livro polêmico, é um livro difícil de ler, é um livro complicado, é um livro cheio de crítica politicamente, socialmente, tudo mente que vocês possam imaginar. E pra mim, sinceramente, eu acho que esse livro acertou do jeito que foi escrito. Acabei me identificando com a personagem principal, ela que narra a história o tempo todo. E no final, a autora desenrola de uma forma muito sensacional. E aí o que acontece é que ela te deixa no branco em algumas coisas. Tu não entende exatamente como que a gente chegou naquele ponto, como é que o governo se transformou naquilo, quem são aquelas pessoas, qual é o objetivo delas necessariamente. Tudo isso a gente fica meio que sem saber. Só que, sinceramente, eu não me importo, porque não é uma coisa tão necessária pra história. Pela crítica que a autora quis fazer, essas são respostas que não são tão necessárias pra gente gostar da história, pra gente entender o propósito da história. E então hoje eu vou ler alguns comentários ruins sobre esse livro que eu dei 5 estrelas. E sinceramente, se você leu esse livro e não gostou, eu vou tentar persuadir você a entender quão bom esse livro é. Vamos ver se vai dar certo. Então eu fui naquelas pessoas que deram 1 estrela pro livro. Eu fui no Goodreads pra procurar isso. Eu também fui no Scooby, mas no Scooby foi bem mais difícil, inclusive. Isso é uma coisa que eu achei bem interessante. Eu acho que nos Estados Unidos, várias pessoas acabaram não gostando do livro por vários motivos. Mas o principal deles era, tipo, atualmente nos Estados Unidos, isso não tem como acontecer. Isso nunca aconteceria. Eu nunca deixaria acontecer, ninguém deixaria acontecer. A gente lutaria pra que isso não acontecesse. Só que aqui no Brasil, a gente conhece muitas coisas que aconteceram. Tipo, o golpe militar. Agora o impeachment da Dilma, que foi um golpe também. A gente compreende como as coisas podem acontecer da noite pro dia. E o pessoal norte-americano, eles simplesmente não acreditam que isso possa acontecer da noite pro dia, entende? Eu acho que nós, moradores de país de terceiro mundo, digamos assim, a gente compreende como isso pode acontecer de forma muito fácil e pra eles é impossível de acontecer, sabe? Porque por mais que eles tenham o Donald Trump como presidente, eles ainda assim acham que se acontecesse algo pior que o Donald Trump, ninguém ia deixar, tipo, ia ter uma revolução, ia ter... entendeu? Enfim. Bom, o primeiro que eu vejo, então, a primeira coisa que ela fala é que ela já escreveu as opiniões dela faz 1 ano e ela, tipo, ainda sente a mesma coisa sobre o livro. Mas o primeiro ponto que ela coloca é: Massachusetts virou Arábia Saudita. Eu não sei se ela tá insultando a Arábia Saudita ou o quê, mas, enfim, eu acho que um ponto da autora foi instigar as pessoas que leram o livro a procurar sobre isso. Eu tenho a certeza de que a autora, ela não tirou tudo da cabeça dela, porque tem aspectos da história e do governo de onde a história se passa que são parecidos com outros países em que isso já existe, sabe? Não que o que acontece na história realmente existe 100% no mundo. Eu acredito que não. Se vocês escutarem barulhos estranhos, são meus gatos brincando. Ela simplesmente acha que não é um livro feminista. O Conto da Aia tá sempre em lista de melhor isso, melhor aquilo, 100 livros que você tem que ler pra vida. E ela simplesmente não entende. Ela simplesmente fala que, tipo, o enredo e o lugar simplesmente não fazem nenhum sentido. Ok. Eu acho que, assim, mesmo que a autora tivesse colocado essa história no Brasil ou qualquer outro lugar, tipo, sei lá, África, aí essas pessoas iam estar gostando da história. Tipo, por quê? Por que não pode acontecer nos Estados Unidos? Por que os Estados Unidos é o país perfeito que todo mundo vai salvar se um dia tentarem fazer isso, sabe? Tipo, não é assim que funciona, entendeu? Aí ela comenta, ela ficou bem chocada com o que a autora fez na história, mas ela achou extremo do extremo o que a autora fez e que não precisava. E fala que a autora simplesmente não entendeu ou confundiu algumas coisas do evangelicalismo americano. Eu entendo de onde é que isso vem. Provavelmente essa pessoa que tá escrevendo, ela é evangélica, não tem problema nenhum com isso. Inclusive, se você for super cristão e evangélico, você tem como se relacionar com o livro e simplesmente entender que o que acontece no livro tá errado. A autora não quis atacar ninguém necessariamente. Ela não disse que ser cristão é ruim, que ser evangélico é ruim, e nem que se tu levar num nível super extremo vai ser ruim, sabe? Acontece que alguns aspectos, às vezes, eles são explicados pela Bíblia.
Bíblia. Algumas coisas que acontecem na história, a autora, ela consegue fazer com que os personagens te expliquem falando, isso não tá errado. E olha só, tá na Bíblia, eu posso te explicar por que a gente faz isso. E isso é o que é o pior, sabe? Não é que todos os evangélicos e todos os cristãos levam desse jeito. E nem que a autora tenha desrespeitado essas pessoas. Mas tudo que eles fazem tem explicação na Bíblia, sabe? Essa é a questão mais assustadora da história. E aí, de novo, ela fala sobre como é difícil aceitar a história sendo colocada nos Estados Unidos. Mas, tipo, por quê? Por que não pode acontecer nos Estados Unidos? Não faz sentido. Se os Estados Unidos é um país que elegeu Donald Trump, assim como o Brasil elegeu Bolsonaro, tipo, tudo pode acontecer, entendeu? E aí um dos pontos finais que ela comenta é que tem uma pergunta que nunca foi respondida, que é como que a sociedade se transformou na sociedade de Gilead, que é onde se passa a história do livro, assim, tão rápido. No livro é meio que explicado. Eu acho que a série faz isso um pouco melhor, por mais que eu odeie admitir. Não que eu odeie a série nem nada, mas o livro é melhor. Eu tô lendo agora o Diário de Anne Frank, e se você for pegar, mais ou menos na forma gradativa como os alemães fizeram, as coisas elas avançam tão rapidamente e, tipo, a gente sabe da história, a gente sabe quantas pessoas morreram, a gente sabe quantas pessoas escaparam também, mas na história do Conto da Aia também pessoas conseguiram escapar, mas muito poucas. E aí tem um ponto que ela fala que, tipo, essa história só foi escrita pra chocar as pessoas que lessem, e... tu não tá errada aí, só que isso não é um ponto negativo, isso é um ponto positivo do livro. Ela conseguiu, tipo, a autora conseguiu chocar quem lesse os livros, entendeu? Porque esse é o objetivo dela, é pra você tomar consciência de o quão bizarro isso é, e se um dia alguém tentar fazer algo parecido, pelo amor de Deus, lutem o quão cedo possível, porque... esse é um ponto positivo, deveria ter dado mais uma estrela pro livro, não só uma. Ela fala que mesmo ela sendo uma pessoa feminista, ela odeia o quão unidimensional os personagens homens são dessa história. Não é verdade, eu acho que o Nick, pelo menos, não é unidimensional. O único que eu acho muito unidimensional é o comandante, mas, sinceramente, eu não me importo com ele, então, foda-se. Acho que esse não é o foco da história. A questão dos homens é que não é que todos sejam unidimensionais. Se você for parar pra ver todas as pessoas que morreram e foram penduradas no muro, a maioria era homens, porque eram médicos, porque abortavam. Então, cada um teve alguma vida que a gente não ficou sabendo, porque o livro não tem como nos contar isso, porque ele foi contado da perspectiva apenas da personagem, da Offred. E eu acho que o que a autora fez foi pegar a crença dos personagens masculinos que aparecem e mostrar pra gente. No caso do comandante, a gente consegue ver o lado dele, a gente consegue compreender as ideias dele e no que ele acredita. No Nick, eu acho que fica bem submerso as ideias dele, a gente não compreende, eles não se falam muito, mas a gente vê que ele não tá ali que nem o comandante, sabe? Provavelmente, pelo menos depois do relacionamento dele com a Offred, eu acho que provavelmente ele pensa diferente, então... entende? Eu não acho que os personagens foram todos unidimensionais, mas os que sobraram pra contar a história provavelmente são, mas faz sentido na história só ter personagens homens unidimensionais quando os que não eram unidimensionais foram todos mortos e pendurados no muro, entendeu? Bom, essa outra pessoa aqui falou que acredita que a Margaret Atwood não acredita em, tipo, aspas, assim, pra identificar quem tá falando, sabe? Bom, aí também já tá indo meio longe, tipo, coitada, eu acho que cada um tem sua forma de escrever e se você for pegar Saramago, ele ganhou o prêmio Nobel e ele escreve de um jeito completamente diferente. O único livro que eu li dele, eu não entendi nada do primeiro capítulo. Páginas e páginas e páginas de um único parágrafo, apenas separado por vírgulas, e é um diálogo. Então, tipo, tu vai reclamar da escrita da Margaret. Ela escreve de uma forma muito mais convincente do que o Saramago. Isso que eu gosto muito do Saramago. Bom, ele faz um ponto que é verdade, mas eu não me importo muito com. Só que assim, a história é fluida. Ela é pouco fluida, mas ela é fluida. Entende o que eu tô dizendo? É um livro lento, mas é um livro lento que tu não se importa de continuar lendo. Tu continua lendo pra ver como é que vai terminar essa história, se a gente tem alguma esperança. Até porque o livro nem é tão grande, ele tem, sei lá, 320 páginas. O Joe, a escrita dela, ele diz que as pessoas que fazem resenhas de livros escrevem melhor que ela. Eu acho que isso foi um insulto muito grande, mas tá, fazer o quê? Aqui ele fala que a democracia feminista simplesmente foi pro fundo do poço e tudo que a Offred pensa em fazer é transar com um homem. Não, começa por aí.
pensa você nessa situação. Você não tem carinho, você não tem afeto, você não tem ninguém que goste de você, você só apanha e é estuprada o tempo todo. E aí chega alguém que não se importa em te dar prazer. Depois de tanto tempo que ela tá aprisionada nessa situação, ela consegue achar alguém que faria isso por ela, sabe? Eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que ela só tá também num estado de descrença na vida. Ela tá ali lutando pra não se matar, né? Começa por aí, pra não se suicidar, porque ela quer a filha dela de volta. Eu acho que faz todo sentido do jeito que foi colocado no livro. Ele fala que ela nunca ficou chateada o suficiente com o fato do marido dela e a filha dela terem sido tirados dela. Como assim não? Primeiro que ela não consegue saber se o marido dela tá bem por aí ou se ele foi morto. E ela fica, tipo, pensando nisso o tempo todo. A filha dela, ela pensa na guria o tempo todo. Mas o que tu quer que ela faça? Que ela esperneie e saia matando todo mundo da casa? Ela não tem nem como fazer isso. Enfim. Bom, e aí ele faz um monte de perguntas do tipo: qual foi a razão política pra que isso acontecesse? Quem são essas pessoas? Por que as mulheres foram... Por que as mulheres foram alvo? E por que mulheres e os homens delas não lutaram? Bom, eles tentaram, começa por aí. Pode não parecer no livro, mas aparentemente eles tentaram, não conseguiram. Isso acontece quando você faz um golpe no governo e aí você consegue comandar tudo e todos. E aí as pessoas humildes que tentam lutar não conseguem, porque o exército tá, tipo, matando todo mundo que faz isso. Então, agora, por que as mulheres foram alvo? Esse é o ponto principal da história toda. Como é que tu não entendeu? Como é que eu consigo explicar pra uma pessoa dessa que leu o livro e não compreendeu por que as mulheres... E ele fala que o problema do livro é que tem muitas questões não respondidas. Concordo, tem muitas questões não respondidas, mas esse não é o problema do livro. Bom, tá. Não se sabe por que as mulheres não estavam conseguindo engravidar. No final do livro, a gente compreende que, aparentemente, tinha muitos químicos e muita radiação no ar. No planeta Terra, estava tão poluído que as pessoas estavam ficando inférteis, isso tanto para os homens quanto para as mulheres. Só que, como sempre aconteceu na história da humanidade, as pessoas colocam culpa nas mulheres e acham que quem deve salvar o mundo são as mulheres. Quem vai salvar a humanidade? As mulheres ficando grávidas. E aí quem faz isso? Os homens. Por que as mulheres são alvo? Por que será que as mulheres foram alvo? Você lê o livro inteiro, como é que você não sabe? Mas bom, espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Eita, molhei a câmera. Tchau.